7h45, hoje 7h49, Saúde da Mulher 40 mais. E aí, como é que vocês estão? Eu tava com saudade de aparecer por aqui para conversar com vocês. Hoje é o nosso 13º episódio, Saúde da Mulher 40 mais. Hoje eu vim falar para vocês sobre como reduzir o açúcar da rotina de vocês. Olha que maravilha, hein? Vocês podem ir entrando, deixa eu tirar minhas notificações aqui, convidando o pessoal para vir participar com a gente, porque eu vou dar 7 estratégias para vocês reduzirem o açúcar da rotina de vocês. Por que o açúcar faz tão mal, né, gente? Aonde está o açúcar? Onde ele está escondido? Vou falar um pouquinho sobre tudo isso com vocês hoje. Pés rachados, pele ressecada, tonteiras, dor de cabeça, irritabilidade, TPM exagerada, fungo, candidíase de repetição, síndrome fúngica, unhas com micose, caspas, psoríase, doenças autoimunes, diabetes mellitus, pressão arterial alterada, né? Muitos estudos mostrando a correlação entre o sódio do sal, mas também com o açúcar para aumentar essa pressão arterial aí de vocês. Então, assim, nossa, né? Me incluo nesse quadro. Então, 40 anos não é uma idade para se brincar com o excesso de açúcar mais. Na verdade, é um alimento que não deveria ser incluído na vida de ninguém, muito menos das crianças. Eu tenho batido muito nessa tecla com vocês aqui, de que época você é, né? Quando você nasceu, porque isso vai dizer muito sobre a sua saúde, né? Nós, mulheres 40 mais, da década de 70, da década de 80, né? Nós nascemos na época do glúten, na época do leite, na época da grande utilização de açúcar, né? Então, na nossa época era chique comer um biscoito recheado, um danoninho cheio de corante, cheio de açúcar. Falei marca, né? Mas enfim, todos esses iogurtes aí da vida. Então, é preciso se conscientizar, gente, porque com 40 anos a gente percebe na prática que as doenças, elas vêm batendo na porta e elas entram sem pedir licença por conta desse excesso de contaminação aí que a gente está sendo exposto o tempo todo, né? Pela água, pelo ar. Então, tem coisas que a gente não tem como a gente prevenir. Mas tudo que a gente pode prevenir, eu vou trazer para vocês aqui dentro desses episódios de quarta-feira. Vi um monte de gente falando bom dia. Deixa eu ver aqui. A Aline, Mari, minha mãe está aqui com a gente. Hoje tá animado isso aqui, hein? Pessoal, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Toda quarta-feira nós estamos aqui, 7h45 da manhã, falando sobre saúde, bem-estar e rejuvenescimento para essas mulheres 40 a mais, que eu carinhosamente chamo de meninas. Nós somos eternas meninas, porque a gente pode ser menina na nossa idade biológica. Basta a gente querer e correr atrás, tá, gente? Fácil não é, mas é possível, tá bom? Então não é fácil, mas é possível. E é muito atrativo a gente querer ser mais jovem, porque não falo só da juventude visível no espelho, mas eu falo da juventude das suas células, dos seus tecidos e dos seus órgãos, porque é isso que vai dizer quem você é e quanta energia você tem para viver, para viajar, para fazer as coisas que você gosta. A gente precisa parar de querer, entre aspas, ser enganada por essa indústria de alimento, essa indústria de medicamento que coloca tanta coisa maléfica na nossa rotina e a gente aceita e tá tudo bem. E a gente tem dado isso para as crianças e a gente tem consumido isso de forma muito abusiva, tá bom? Então, assim, se você quer tirar essa venda dos olhos e começar a enxergar isso de uma maneira realista, essa aula de hoje é para você. Seja muito bem-vinda. Eu sou Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista, e estou aqui para mostrar para vocês que através do meu método Saúde da Mulher 40 mais, eu consigo te rejuvenescer as suas células, tecidos, órgãos, sua pele, toda a sua idade biológica através de saúde, de métodos naturais. Então eu uso 3 pilares: a alimentação, a suplementação, que não é mais uma coisa que não é para todo mundo, não é para todo mundo sim, tá? E eu provo isso para vocês. E o monitoramento, tá bom? Hoje tá animado. Carlinha, Fernanda,
Isso aí, mulherada. Fica aí me escutando, tomando o cafezinho da manhã de vocês. Tô gostando de ver. Vamos lá, gente. 7 estratégias, tá? Primeira coisa que eu peço, né, pra vocês é vocês entenderem. Lá no comecinho eu falei todos os sintomas que o açúcar tem ligação. Porque a primeira coisa que acontece no nosso corpo é um aumento na verdade, uma diminuição da resposta da insulina no nosso corpo. Então, resistência insulínica, a gente sabe ali que a gente tem alguns exames, alguns parâmetros específicos, né? A glicemia de jejum, a insulina de jejum. Eu gosto muito da glicemia e da insulina pós-prandial também, que é aquela que a gente faz pós-refeição, principalmente ali depois do almoço, né? De 1 a 2 horas depois do almoço. Eu gosto de 1 horinha. Então, a gente consegue ter um parâmetro mínimo ali de como que tá a sua glicemia. Mas isso é muito pouco, gente. A gente precisa de outros parâmetros pra gente adentrar, né? Essa aula específica não é pra gente falar de exames bioquímicos, assim. Alguma coisa muito importante que for passando assim, eu não aguento, vocês sabem que eu falo. Mas, na verdade, eu quero passar 7 estratégias para você colocar para que você reduza esse açúcar na sua rotina. Porque uma vez que você reduz, eu sempre falo assim com as minhas pacientes. Quem tá aqui que é minha paciente sabe disso. Segunda a sexta, vamos fazer tudo muito certinho. Porque sábado e domingo, né, vai acontecer alguma escapulida, ainda que você não queira, né? A atratividade, a apresentação, ela não vai depender tanto de você. Você vai se alimentar na casa de outra pessoa, você vai se alimentar na rua, né? Então acaba ficando um pouco mais complicado. Por mais que você trabalhe todos os dias fora de casa, leve sua comida, né? Leve seus lanches, é possível você retirar o açúcar da sua vida. Eu fiz isso com a minha vida e você também é capaz de fazer. As minhas pacientes fazem, tá? Então, assim, o que é importante aqui é que vocês entendam que o açúcar, ele não é só aquele veneninho branco que a gente coloca na mesa, não. O açúcar, ele tá em todos os alimentos. Então, a gente tem os açúcares naturais dos carboidratos, que esses sim são lindos, maravilhosos e a gente precisa... Espera aí um pouquinho, vocês estão me ouvindo, gente? Estão falando aqui que não estão me ouvindo, não estão me vendo. Uai! Ué? Vocês estão me ouvindo, gente? Fala que estão me ouvindo aí. Quem tá aqui comigo agora? Tem algumas pessoas aqui me falando que não estão me ouvindo. Uai! Estão me ouvindo, gente? Estão mandando coraçãozinho? Tá ok? Ah, então tá. Então vou continuar aqui. Tem um pessoal do grupo VIP. Gente, a gente tem um grupo VIP de WhatsApp, onde eu envio ali pra vocês que eu tô entrando ao vivo, materiais que a gente produz, né? Eu tenho uma equipe por trás de mim, e aí elas fazem uma parte gráfica muito linda. Então fica muito legal pra vocês usarem isso no dia a dia. Ótimo. Então entrem lá no grupo VIP também para que vocês possam receber esse material, tá bom? Então vamos continuar aqui do raciocínio. Então a gente tem que pensar que a gente tem os carboidratos, né? E a gente tem açúcar. Então, assim, açúcar é carboidrato, lógico que é. Mas carboidrato vai muito além de açúcar. O carboidrato, ele não tem só açúcar, vocês entenderam? Então, o carboidrato, ele vai ter fibra, ele vai ter nutrientes, vitaminas, minerais. A gente vive uma época de frutofobia, né? Na semana que vem eu vou falar só de fruta e frutose para vocês, porque era um tema muito grande para eu compilar aqui numa aula só. Mas já dando um spoilerzinho, né, já falando pra vocês mais ou menos o que a gente vai falar, quando você come uma frutinha na íntegra, você come vitaminas, minerais, nutrientes, tudo que o seu corpo precisa para viver, para metabolizar. Quando a gente pensa nas vias de detoxificação, se eu não tenho vitamina, eu não consigo liberar toxina. E toxina está presente em tudo no nosso dia, né? Então, na água, nos alimentos, nos agrotóxicos, no perfume que você usa, no cosmético que você usa, no detergente que você usa. Inclusive, eu tô usando um detergente ótimo, depois eu vou colocar lá nos stories pra vocês, que eu tenho gostado bastante, porque ele não tem petróleo, tá, gente? E detergente é uma coisa muito séria, porque é algo que a gente lava a nossa louça, né, e depois a gente ingere o tempo todo. Então, fiz essa troca feliz, tô muito satisfeita e vou contar pra vocês lá nos stories depois.
Então, assim, vamos às estratégias, senão a gente não consegue passar todas para vocês. A primeira, gente, que eu acho que é de fundamental importância, é a decisão e o comprometimento. Toda paciente que passa comigo pela primeira vez, eu falo, qual a nota de comprometimento que você dá para tudo isso que a gente combinou aqui hoje, para todo esse propósito que você... E eu não me satisfaço com uma nota menor que 10. Toda vez que elas falam 7, 8, 9, eu pergunto, mas o que faltou para que essa nota seja 10? Porque pensa comigo, você agendou com uma nutricionista e você está ali se propondo a trocar alguns hábitos. Dependendo dos combinados, que eu não sei, né, qual tipo de consulta que talvez você já tenha feito, mas assim, eu trabalho de forma gradativa. Então, a gente precisa combinar o que é possível que você faça. E se você fala para mim que é possível fazer, por que não dar a nota 10, nota máxima? A gente precisa acreditar mais na gente, porque a gente é capaz, entendeu? Então, precisa ter essa força de vontade. E o que vai ajudar você a ter essa força de vontade é o comprometimento e o conhecimento. Então, vocês estão aqui dando o primeiro passo, que é conhecer como fazer. Não é blá blá blá, gente. É um passo a passo sério que eu vou passar para vocês e que funciona. Basta você colocar em prática, tá bom? Inclusive, eu não prometo para hoje não, mas eu acho que dá pra gente montar um material para mandar lá no grupo para vocês terem no celular de vocês, né? Para não ter que ficar toda hora assistindo aqui, apesar de que essa live vai ficar gravada, tá bom? Então, a primeira estratégia é decisão e comprometimento. E aí, para isso, eu queria que vocês refletissem agora um pouquinho, imagina até uma musiquinha de fundo, imagine você num lugar tranquilo, numa praia, numa floresta. Tenta se desconectar um pouco do que tá à sua volta. E pensa comigo assim, me responde essa pergunta. Se você tiver com facilidade de um papel e uma caneta, até anota, porque talvez não vai dar para você falar em voz alta para você escutar, né? Dependendo de quem estiver perto de você. Qual o seu motivo para reduzir açúcar? Cada um tem um motivo específico. Qual o seu motivo? Qual o seu real motivo? Qual o seu único motivo? Ou quais são os seus vários motivos? Ah, bom, pelo que eu tenho, né, estudado, porque você já está estudando. Então, a Maluma já falou, tenho candidíase de repetição, tenho infertilidade, tenho calorões, né, sudorese noturna, tenho insônia, tô fadigada, muito cansada, tenho tonteiras ao longo do dia, pode ser hipoglicemia, minha pressão arterial tá alterada, tenho diabetes mellitus, tenho taquicardia, meu sistema cognitivo não tá legal, minha memória não tá boa. Gente... Tenho história de câncer na família, né? Ou tive algum pólipo, algum diagnóstico, enfim. Câncer se alimenta de açúcar. As células cancerígenas nada mais são do que células do nosso corpo que não conseguem mais se alimentar dos nutrientes reais, elas acabam se alimentando de açúcar. Então, elas precisam de açúcar para crescer. Então, assim, são muitas as razões para que você reduza o açúcar. Tá? Eu queria saber qual é o seu motivo. Queria que você anotasse aí no papel qual é o seu motivo. E queria que se você pudesse agora aproveitar esse momento, sabe, não viver momentos à toa, aproveitar esse momento. Eu tô assim 100% comprometida aqui com vocês nesse momento. Eu não ia perder uma quarta-feira de manhã, um atendimento que eu poderia estar agendando um pouquinho mais cedo com as minhas pacientes, para poder falar aqui para vocês algo que eu realmente não acreditasse. Então, eu queria que você colocasse uma meta. Pra mim, eu acho que vai dar pra fazer uma semana essa estratégia, pra eu experimentar. Eu queria uma meta de 1 a 4 semanas, que você colocasse pra você. Que seja emagrecer, gente. Enfim, esqueci de falar isso, né? Eu sempre esqueço, porque pra mim emagrecer é assim... Blá. Emagrecer para quê? Entendeu? Emagrecer para quê? Pra ficar mais bonita? Tudo bem, tá tudo bem, se isso for... o mais relevante para você. Mas quando a gente começa a ver os exames da paciente, quando a gente começa a ver a real vida da paciente, tudo que acontece na vida dela, acaba sendo, né, o menor dos motivos. Mas, enfim, que seja esse, sabe? Que seja esse, tá tudo bem. E aí eu queria que você colocasse essa meta de 1 a 4 semanas, que é esse primeiro passo que você vai tomar, tá? Talvez o mais importante, tá, gente? Sem isso você não começa, sem isso você não consegue, tá bom? Então, você vai reduzir o açúcar 1 semana, 2 semanas, para você experimentar. Isso aí a gente fala, gente, o mínimo 7 dias, né? Eu gosto até de começar ali dos 14 dias, pra gente readaptar nossas papilas gustativas. Isso aqui é para aquelas formiguinhas que comem muito doce todo dia, sabe, gente? Bala, chocolate, chiclete, tá bom? Então, vamos tentar atirar isso daí da nossa rotina. A segunda estratégia é você entender para você mesma o que seria mais fácil. Largar de vez, tipo assim, zerar o açúcar, ou
fazer isso de forma gradativa. Como você tem um intervalo aí de 1 a 4 semanas, o que você pode fazer? Presta muita atenção, que você não vai me ter para te chamar de sua amanhã. Então, eu preciso te explicar isso aqui hoje e você precisa entender, tá bom? Apesar de que a gente pode dar um apoio para quem estiver lá no grupo VIP essas semanas, para a gente poder contabilizar isso daí, que eu acho que é uma estratégia bem legal. Se você... pra mim tudo funciona assim. Quando eu vou entrar na academia, eu tenho que entrar todo dia. Mas aí eu persisto. Ou... não sei, lá, vou tirar férias, eu tenho que tirar um mês. Pra você tudo é muito. Talvez reduzir totalmente seja o que funciona pra você. Mas escutem. Tenho percebido cada vez mais que na grande maioria das minhas pacientes, da grande maioria das pessoas, das mulheres, é muito mais fácil você fazer isso de forma gradativa. Então eu dei o exemplo do cafezinho, por exemplo, né? Eu coloco 1 colher de sopa em 1 xícara de 150 ml de café. Eu vou manter os 150 ml de café e vou colocar meia colher de sopa na primeira semana, por exemplo. Na segunda semana, eu coloco um pouquinho menos da metade dessa colher de sopa, ou eu já passo para 1 colher de chá, e aí eu coloco na segunda semana. Na terceira semana, eu coloco 1 colherzinha de café, que seria, né, a inicial, mas tem muita gente começando com colher de sopa, ou tem gente que faz assim, né, despeja. Você vai colocar 1 colherzinha de café na terceira semana. E na quarta semana, que é a meta máxima aqui que eu pedi pra vocês, pra começar essa mudança, você não vai colocar nada de açúcar no seu café. Essa é a ideia com o café. Vamos pensar aqui, aí eu vou falar pra vocês outros alimentos que vocês têm que reduzir na rotina de vocês e podem ter certeza, as frutas não se incluem, tá? As frutas não se incluem, tá bom? Vai ser a estratégia 4, que eu vou explicar pra vocês isso daí. Na terceira estratégia, que também é muito importante, então ficou claro, gente, a estratégia 2? Fala pra mim se ficou claro. Bom dia, vizinha! Ficou claro aqui a estratégia 2, gente? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de vez ou eu vou fazer de forma gradativa? E vai anotando isso daí, tá, gente? Isso vai facilitar a vida de vocês. A terceira estratégia é não beber as suas calorias. Não beber açúcar. Gente, como que eu não vou beber açúcar? Refrigerante, sucos adocicados, suco de fruta natural, que tem uma concentração muito grande de frutas para aquele copo de suco. Para eu fazer um copo de 300 ml de laranja, eu uso de 4 a 5 laranjas, às vezes até mais. E aí você não come o bagaço, não come a fibra, entendeu? Então você acaba não consumindo o que você tinha que consumir de nutriente. Apesar de ser um suco de fruta natural, você está consumindo uma quantidade de açúcar muito grande. E isso está te dando uma resposta, né, insulínica no seu corpo que vai te dar picos de glicemia. Isso assusta o seu pâncreas. Eu já falei isso aqui para vocês. Gente, o pâncreas está lá quietinho. Toda vez que você coloca a glicose para dentro, seja por uma bala, seja por um café com açúcar, se assusta, ele acorda, ele toma um susto e isso faz muito mal para ele. Ele começa a produzir essa insulina de forma deficiente, ou ele produz a insulina e a insulina não tem a resposta que ela deveria ter por alguma dificuldade ali no receptor dela, nas células. Então as coisas vão acontecendo de forma gradativa e isso vai aumentando. Então eu aprendi isso desde a faculdade de nutrição, assim. É importante que você tenha horários para comer. É importante que você tenha horários para comer, principalmente as pessoas muito compulsivas e as pessoas que têm essa formiguinha de beliscar. Porque às vezes você compensa, você não toma um café da manhã legal, por exemplo. Aí você vai compensar, no meio da tarde você tá atacada querendo comer até o pé da geladeira. Então, entendeu? Então isso aí não combina, tá? Então prestem bastante atenção nisso daí. Então, refrigerante, suco, tira isso da sua rotina. Por 1 semana, gente. Por 2, por 3, por 4. Vocês têm a vida toda pela frente para viver com saúde ou sem saúde. Com saúde ou cheio de comorbidade, entendeu? Então, a gente já falou aqui de pé rachado, de pele ressecada, de irritabilidade, depressão. Gente, 84% da população mundial está depressiva, né? Com ansiedade exagerada. E o açúcar não colabora em nada para isso. Tá bom?
Então, a terceira estratégia ela é muito importante. Sem falar da cerveja, né, gente? E do álcool em si, assim. Porque o álcool, para ele ser metabolizado, a gente precisa da CYP, né? Lá no nosso fígado. E ele gasta muita via de metabolização. Eu não sei se vocês perceberam, mas as mulheres, elas são metabolizadoras mais lentas ainda de álcool do que os homens. Então, às vezes, essa mulher aí que fica tentando acompanhar, né, o companheiro na quantidade de álcool, isso não dá certo, tá? Não tô falando que álcool é bom para homem e não é bom para mulher, nem tô sendo machista e nada disso. Eu tô falando da realidade bioquímica para vocês. Que o álcool não é bom para todo mundo, não é não. Álcool tem muita relação com o fígado gorduroso, tá bom? Gente, na semana que vem, na quinta-feira, eu vou trazer uma endócrina aqui para conversar comigo, muito querida. Nosso encontro foi assim uma providência divina, foi maravilhoso. E a gente vai falar para vocês sobre esse fígado gorduroso, né? O fígado, se vocês já viram um fígado de algum animal, ele é um coágulo, ele é um grande coágulo, uma massa assim, vermelha, viva, bonita. Vocês já viram um fígado? Comeram, né? Bife de fígado, enfim. O fígado gorduroso, a gente começa a ter gordura no meio desse fígado, formando fibrose. Esse órgão ele começa a não responder mais. E aí você não entende por que o seu colesterol fica alterado, né? Por que a sua resistência insulínica aumenta e aí pode gerar uma diabetes? Por que você vai ter uma situação ruim ali de pâncreas? Por que o seu baço infecciona? Então tudo isso tem relação, tá bom? E o açúcar também não vai te favorecer não, tá? Então assim, quando eu falo tem 3 aqui alimentos que eu acho que são bem ruins assim para a humanidade. O glúten, o trigo, eu já até falei sobre ele aqui para trás no meu feed, vocês vão encontrar uma aula inteirinha sobre ele. O leite, a caseína do leite, que eu acho que eu não falei ainda, né? Tô ensaiando, temas polêmicos eu demoro para vir aqui falar, mas vou vir falar para vocês. E o açúcar, tá? O açúcar, ele tem o poder de gerar... Teve um estudo que esse estudo é antigo, tá? Não é recente não, mas que eles deram tem tempo que eu vi isso. Eles deram uma forma do cérebro brilhar, né? Deram alguma forma, uma forma termogênica, não sei, alguma coisa que o cérebro brilhava na região quando você consome, né, aquele alimento, né? Ou você entra em contato com aquela substância. E aí eles compararam a cocaína, a heroína e o açúcar. E aí o que percebeu-se? Que o açúcar ele brilha na mesma região do cérebro que a cocaína e a heroína. A gente sabe que isso são drogas de resposta rápida de produção de dopamina. De resposta rápida, onde a gente tem um alto efeito e aquilo ali acaba rapidinho. E é a mesma coisa que acontece com o açúcar. Muita relação com a compulsão alimentar é o açúcar, né? Porque ele dá essa resposta. A gente falou sobre isso na live de dopamina, lá na live de compulsão alimentar. Então... existem estudos que comprovam que o açúcar ele tem um poder viciante 8 vezes maior do que a cocaína. Ou seja, fala aqui pra mim, gente, a gente é ou não é viciado em açúcar? O que vocês acham? O que vocês acham? Nós somos viciados em açúcar. Então a gente tem que trabalhar para desmamar esse vício. Por isso que na estratégia 1 eu falei que a decisão é importante. Na estratégia 2, né, você escrever aí, eu não aceito ser comandado pelo açúcar, não aceito. Na estratégia 2, você decidir se para você vai ser melhor, isso aí só você vai poder me dizer. Se para você vai ser melhor fazer isso de uma vez por todas, ou se vai ser melhor fazer isso a médio e longo prazo. E aí eu pedi para vocês colocarem de 1 a 4 semanas de estratégia, que eu acho que vai funcionar bem, tá? Depois vocês vão me contar. Quem estiver lá no grupo, eu vou dar um jeito de ajudar vocês, tá bom, gente? Então, entrem no grupo VIP, lá no link da minha bio. A terceira estratégia, reduzir bebidas açucaradas ou retirar totalmente as pessoas que vão fazer de uma vez por todas, que é o que eu sugiro, inclusive, tá bom? Porque a bebida açucarada, nesse ponto, é uma coisa que vai te atrapalhar muito, tá? Então, cerveja, álcool, refrigerante, bababá. A quarta estratégia, gente, ler os rótulos dos produtos industrializados que você compra. Então, primeiro, reduzir ao máximo o produto industrializado, parar de achar que pão integral, gente, pão integral não é comida, pão integral não é comida de verdade. Anota aí no papel de vocês. Pão integral não é comida de verdade. Se eu falar pra vocês, a última vez que eu comprei um pacote de pão, acho que tem mais de ano já, tá? A última vez que eu comprei um pacote de pão aqui pra minha casa tem mais de ano.
né? Até porque eu não consumo glúten, então já tem 4 meses que eu não consumo glúten, acho que até mais, que eu parei de fazer as contas, mas eu sei lá o dia que eu comecei. Mas pão integral não é comida. Pão integral, se vocês olharem no rótulo, quero ensinar pra vocês que quando vocês vão ler um rótulo de um ingrediente, Não sei se esse daqui dá pra ver, porque esse aqui é um suplemento, não é... Mas quando vocês vão ler os ingredientes... Aqui, ó. Quando vocês vão ler essa parte aqui, ó, ingredientes, tá vendo? O que a legislação preconiza, né? Que o primeiro ingrediente, do primeiro pro último, seja aquele que mais contém naquele alimento. Então, aqui, por exemplo, goma cássia. Por quê? Se você olhar na tabela, a goma cássia está em maior quantidade dentro desse suplemento. E para o alimento é a mesma coisa. Vocês vão ver que lá no pão integral, o segundo ou o terceiro alimento é o açúcar. Isso porque vocês não sabem o N nomes, que a gente vai colocar isso numa tabelinha para vocês, que são açúcar e vocês não conhecem. Então, tudo que é destrose, frutose do industrializado, que é diferente da frutose da fruta, diferente por conta de com quem ela está acompanhada, da onde foi extraída essa frutose, tá? Eu vou explicar isso para vocês na semana que vem. Maltodextrina, tudo que é trina, trose, xarope de milho, xarope de não sei o que, xarope simples, xarope composto, tudo isso é nome para açúcar. Lactose é açúcar. O açúcar do leite é açúcar. E aí uma coisa que talvez nunca te contaram, sabe aquele leite sem lactose que você compra? Ele é cheio de açúcar. Mas como, Maluma? Se a lactose é açúcar, como é que o leite sem lactose que eu compro é cheio de açúcar? Por quê? Porque quando você compra um leite sem lactose, a indústria pega uma cápsula, um pozinho de lactase, que é a enzima que deveria estar no seu, intestino para poder quebrar essa lactose, joga essa lactase aqui e essa lactase vira glicose, 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 glicose. E aí quando essa lactase vira esse monte de glicose, a glicose fica ali, ela não te faz mais mal, ela não te... Olha o outro passando escondido aqui atrás. A glicose, ela não te faz mais mal, mas ela não te faz mais mal como lactose, entendeu? Então a indústria quebrou a lactose, mas seu leite tá ali com mais... Você não vai ter aquela diarreia, mas você vai absorver toda aquela glicose. E você não sabia disso. Então, sem lactose, você tá comprando um produto com mais açúcar ainda. Porque você não teve diarreia, não deu problema lá, né? Que teria que dar. E você acabou absorvendo aquele todo açúcar ali que foi quebrado. Não é bom não, tá, gente? Isso não é bom. Se você tem problema com glicemia ainda, já tem resistência insulínica, 40 a mais, não tá legal, tá? Então, tem vários nomes aí. Néctar, tá? Néctar. Glicose, glucose, xarope de glucose, açúcar invertido, é um açúcar pior ainda do que o açúcar cristal normal. E a gente tem uma outra coisa para levar em consideração aqui, que eu vou explicar muito para vocês na semana que vem, que é o índice glicêmico, né? E a carga glicêmica. O que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é o tempo que o seu corpo leva para dar aquele susto no pâncreas, que eu te falei. Porque quando você come, né? Vai passar pelo esôfago, estômago, tem esfíncter, aí chega no intestino. Aí no intestino ele vai ser absorvido, ou o que foi excretado, blá, blá, blá. E aí, quando ele é absorvido ali no intestino, essa rapidez com isso chega na sua corrente sanguínea e vai até o seu pâncreas avisar que seu corpo está cheio de glicose, isso é o índice glicêmico. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, come uma fruta, coloca uma castanha, né? Coloca um óleo de coco, coloca uma gordura junto com essa fruta, só por conta disso. Tá, gente? Por conta do índice glicêmico e por conta das características boas desses alimentos que a gente está associando, logicamente. Tá bom? Quando a gente come esse leite, por exemplo, sem lactose, ou com lactose, que seja, que também, se a pessoa não tem problema, vai ser quebrado ali, porque ela vai ter a lactase e vai virar um monte de açúcar, né? As bebidas açucaradas, né? Esses sucos que tem uma concentração muito grande de frutose também, vira açúcar, né, de forma rápida. E o problema é que a frutose, ela ainda não é metabolizada, né, da mesma forma que o açúcar. Então, acaba que, da glicose, então acaba que sobrecarrega o seu fígado. E aí é uma outra via, que a gente vai falar de fígado gorduroso na semana que vem. Então, assim, observem esses rótulos, observe aquele alimento que você come todo dia, sabe? Não começa com, ai, Maluma, que difícil, vou sair lendo um monte de coisa. Não, começa com o que você tem na sua casa, sabe? Você tem um alimento na sua casa, começa a ler aquilo ali. Gente, esse pão eu como todo abençoado dia. Vamos ver aqui. Farinha de trigo integral, farinha de trigo
enriquecido com ferro, farinha, aí depois tem açúcar, aí depois tem glúten. Pô, gente, será que é um alimento bom pra você comer todo dia? Fica aí essas 4 semanas sem comer, me dá um crédito. Vou fazer carinha bonita pra vocês. Gente, assim, eu mudei, sabe? Vocês também podem mudar. Então é uma coisa assim, que pra mim, quem tem acompanhado aqui, as minhas, ei amor, as minhas pacientes, a minha família, enfim, todo mundo que sabe, que tá aqui sabe o quanto que eu já lutei com alimentação ruim, entendeu? Já tive compulsão alimentar na infância, entendeu? Já tive episódios quando adulta. Então, assim, é possível, gente. A gente precisa conhecer, né? Tá lá na estratégia 1, conhecimento, estratégia, comprometimento. Parar de levar a vida na brincadeira, porque as doenças estão batendo na porta do povo, gente. Tá bom? Então, eu quero que vocês vivam, mas que vocês vivam com saúde, tá? Aí, a quinta estratégia aqui é reduzir também alimentos com adoçante. Saiu outro dia até uma reportagem polêmica de um estudo sério, né? E aí, esse foi só o estupim, porque tem vários estudos comprovando que o adoçante, ele gera uma resposta de necessidade por açúcar posterior. Por quê? Porque ele é mais doce, suas papilas entendem aquilo como mais doce que o açúcar. Seu corpo também, além de ser uma substância estranha, que aí tem relação cancerígena, tudo que é estranho, xenobiótico, estranho, nosso corpo não conhece. A natureza não produz, não deu em árvore, não deu no solo, não foi Deus que fez, foi o ser humano, colocou a mão lá, fez o tal do adoçante. Gente, não deu certo. Foi uma utopia muito de tempo, né? Muito longo aí, principalmente para os diabéticos, enfim. Cara, mas procure uma nutricionista que entenda de nutrição funcional, que entenda de alimento, que saiba as frutas que você pode comer. Diabético pode comer fruta. Anota isso, gente. Diabético pode e deve, precisa. Cheio de diabético com fome oculta. Porque as células não estão sendo alimentadas. Porque só come diet, light, fit. E ali não tem vitamina A, vitamina B, complexo B todo. Vitamina C, ali não tem, vitamina E, ali não tem nutriente para suas células. Entendeu? Então, diabético pode comer fruta, deve comer fruta, precisa mais às vezes do que uma outra pessoa que ainda não teve, não chegou nesse nível aí da resistência insulínica. Que resistência insulínica todo mundo que tá comendo errado tem, gente. Tá bom? Então, o adoçante, ele ativa ali o sistema de recompensa da dopamina, então ele gera compulsão alimentar, ele sinaliza tudo errado para o seu cérebro. Então, não vai adiantar você trocar o açúcar por adoçante, eu tenho que te dar essa informação, tá bom? Fujam de adoçante. E lá nos industrializados tem muito adoçante, principalmente nos industrializados ali das crianças, tá, gente? Tem o stevia, que é de origem natural, que até então, né, conseguiram extrair isso da natureza, então acaba que sendo um pouquinho menos pior, mas a gente ainda tem um grande caminho para percorrer, para ficar também enfiando a cara no stevia, tá bom? Tem os polióis, né, mas que geram muita desbiose, então também não aconselho não, fugir dos adoçantes. O sexto passo, tô quase acabando, tá, gente? Não desiste de mim, não. Tá legal? Vocês estão gostando da estratégia, gente? Fala pra mim. Tem alguém anotando aí, fazendo com propósito? Me conta, porque isso é muito importante pra mim. Muito importante de verdade. Eu me preparo pra poder falar aqui com vocês. Fala aí pra mim. Tem alguém anotando pra fazer como estratégia? Que bom. Muito feliz. Vocês estão anotando? Tem alguém anotando? Fala assim, estou anotando. Vou fazer. Se compromete. Quando vocês escrevem aí, gente, que vocês se comprometem em fazer, vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Eu confio, eu acredito em vocês. Aí basta eu perguntar, você confia em você? E aí a estratégia número 6 é comer comida de verdade. Eu sei que você tá anotando, né, Aline, maravilhosa? Tô tão feliz que você voltou para as minhas aulas. Você é maravilhosa. Vocês são maravilhosas, vocês são lindas, vocês são muito lindas. Olha só, comer comida de verdade. Aí esse passo aqui, ele é muito importante, é o passo 6, parece assim, uma coisa boba, né? Mas por que eu percebo assim? Você tem que começar a se sentir. Eu tenho um paciente, por exemplo, inclusive essa semana eu atendi uma que... Aí só vai entender quem é minha paciente. Quem não é vai acabar criticando. Mas enfim, vamos lá. E vocês aqui são minhas amigas, então vou falar com vocês.
O meu atendimento individual, ele é um passo a passo, né? Então, por exemplo, a minha paciente não saiu com um plano alimentar completo na primeira consulta, né? Geralmente eu não passo um plano alimentar completo, eu faço estratégias que ela pode modificar, se isso for da vontade dela, tá? E funciona muito, muito. E aí eu passei um suco lá X pra ela tomar de manhã e ela falou comigo no WhatsApp, né? Maluma, mas esse suco tá me dando tonteira. Falei, gente, mas que esquisito, porque também tem isso, né? Vocês, assim, comem o pé da mesa, o fogão, o negócio da geladeira, come o bolo de chocolate, come nananana, e aí o suco que eu coloco dá tonteira. Isso também eu já tô acostumado, né, gente? O negócio do pãozinho francês todo dia, ninguém enjoa, não. Mas quando a gente pede um omelete, aí o enjoo vem com 3, 5 dias. Então, eu primeiro fiquei achando assim, mas aí todo suporte, perguntei, fui entender que tinha 15 anos que ela não tomava café da manhã. Claro, né, gente? Se eu coloquei o negócio em jejum de manhã e ela só comia meio-dia, olha como é que o nosso corpo ele se acostuma com as coisas, né? Então, assim, isso é muito sério, né? Então, você tem que perceber também em qual momento que você vai conseguir, né, colocar essa comida aí. E aí é diminuir total, né? Então a gente tem aquele do saco de lixo, tem gente que quando faz essas estratégias de meta, eu peço para colocar tudo dentro de um armário fechado, num saco, doar para vizinha, dar para casa de alguém que você às vezes tem pena de jogar aqueles produtos ali fora, né? Tem muita gente passando fome, realmente não dá pra gente fazer uma coisa tão radical assim, mas esconder aquilo dos seus olhos, entendeu? Que isso vai te facilitar. Se for aquele monte de cerveja que tá lá na sua despensa, cara, deixa na casa de alguém para que você tenha que bater na porta dessa pessoa para pedir. Tipo assim, não fui capaz, porque você é capaz, entende? Você é capaz. Então, se for aquele monte de chocolate, se for aquele monte de pacote de biscoito de maisena, gente, potes e potes de biscoito. Quantas vezes eu já desci pote de biscoito creme crack na casa da minha mãe? Quantas vezes? Então, gente, eu sei pelo que vocês passam. Eu sei pelo que vocês passam, tá? Então, assim, é esconder, é tirar. E no começo tem que ser assim mesmo. Agora, você pode colocar, pode me obrigar a comer, que eu vou te brigar com você, eu vou fazer judô, eu não vou comer, entendeu? Não me faz bem, eu não vou comer. Mas antes eu era viciada, entende? Então, o açúcar, ele é mais viciante que a cocaína, tá bom? Então, o que eu peço aqui pra vocês? Não tenham medo das frutas. Semana que vem voltem pra assistir a aula nesse tópico aqui, 6, que é o comida de verdade. Coloquem fruta no café da manhã de vocês, entendeu? É importante colocar a proteína junto? É importante, né? Então pode ser um ovo, pode ser as castanhas, as nuts, eu gosto muito. Os ciclos das sementes, já falei, né? Isso, tira tudo, tenha propósito. Não consegue fazer uma semana, que é o mínimo que eu pedi? Faz 2 dias, faz 3 dias. Vocês vão sentir o intestino de vocês funcionando, gente. Vocês vão fazer cocô direito. A gente tem que fazer cocô. Cocô é 1/3 vírus, bactéria, fungo, tudo morto. Tem que jogar pra fora isso, que não serve mais pro seu corpo. Senão aquilo entra no seu corpo e essas toxinas vão lá no seu cérebro e te dão esquecimento, né? Vão gerar aí doenças degenerativas na sua velhice, tá? E fica lá, tá, gente? 1/3 do cocô são as suas células do intestino, que elas todo dia elas vão um passinho de cada vez, isso aí, Andréia. Então, assim, essas células do seu intestino, elas vão morrendo e elas precisam também ser mandadas para fora, para não compactar ali, não te dar uma constipação. E o terceiro ponto ali do seu cocô são os restos de comida mesmo que você também precisa colocar pra fora. Precisa fazer cocô, gente. Precisa olhar como é que tá esse cocô seu. Como é que tá seu cocô? Se você tá intoxicado com açúcar, você pode ter certeza que seu cocô não tá legal não, tá? E aí, colocar fruta, colocar as castanhas, eu gosto muito, uma estratégia que vai facilitar vocês. Vou dar assim... outra coisa, esses sachêzinhos de colágeno, eu gosto de colágeno, de aminoácidos essenciais, que vocês podem também utilizar, né? Tem algumas marcas que eu gosto, eu posso colocar lá no grupo do WhatsApp, aqui não é muito bom ficar falando marca, mas eu coloco lá no nosso grupo, na nossa comunidade VIP, gratuita, entrem, tá bom? Para vocês colocarem no café da manhã de vocês, que eu acho que isso dá uma recompensa muito boa para que no meio da tarde você não sinta aquela necessidade por dopamina, serotonina, aquela fome desesperada, tá bom?
Muita verdura, muita salada. Se puder, aproveita esse tempo e inclui o suco rejuvenescedor, gente. O suco rejuvenescedor é maravilhoso. É maravilhoso. Até os cabelos brancos do meu marido diminuíram, tá? Então, assim, fica a dica aí pra quem tem cabelo branco. Tá bom? Pra quem tem muito, né? Porque eu também tenho cabelo branco, mas enfim, menos, né? E outra coisa. Você quer uma coisa melhor do que diminuir cabelo branco, gente? Sabe por quê? Os anexos cutâneos, que eu já falei pra vocês, pele, cabelo, unhas, são os últimos ao nosso corpo vitaminar. Então, por isso que é a primeira coisa que vai quebrar a unha, cabelo fica branco, fica caindo, pele fica feia, porque você não precisa disso pra viver. Você precisa de pâncreas, fígado, coração batendo, não é isso, gente? Pâncreas, fígado, coração batendo. Você não precisa disso. Eu preciso. Seu intestino funcionando, né? E aí, quando o seu cabelo começa a ficar preto de novo, gente, você pode saber que o negócio tá bonito lá pra dentro, tá? Gente, nosso corpo é tão divino, é tão maravilhoso, que ele é capaz de se reconstituir. As nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, eles vão se refazendo. Então, a pessoa que é doente, ela é possível se curar. Quantos diabéticos se curando, gente? Quando muda, mas não é mudar pouco não, é mudar tudo. Fez tudo de errado a vida toda em relação à comida, e não é porque a pessoa quis não, gente, é por falta de conhecimento, porque a gente tá aí na ilusão de uma indústria alimentícia, de uma indústria de medicamentos, e eu sou farmacêutica. Eu falo isso pra vocês. Eu migrei da farmácia pra nutrição porque eu quis trabalhar com qualidade de vida, com prevenção. E não só com tratamento. O tratamento é importante? Sim, se a gente for atropelado, se der uma doença, uma coisa... Mas eu não quero precisar chegar lá, entendeu? Eu quero qualidade de vida, tá bom? Não sei se vocês sabem, uma curiosidade assim, mas a indústria de alimento e de medicamento tá assim, ó. Mesmos donos, mesmos sócios. Por que será, né, gente? Tipo, vamos adoecer a população para melhorar? E essas pessoas, esses donos, esses sócios, eles têm acesso aos melhores médicos integrativos, à melhor medicina, à melhor saúde, aos melhores alimentos. Vocês acham mesmo que eles consomem? Você acha mesmo que quem faz o salgadinho lá, que vocês comem demais, ele consome aquilo ali? Vocês acham mesmo? Tenho minhas dúvidas. Vamos lá. Hoje eu tô demais, né, gente? Mas tá acabando que eu também tenho compromisso agora. Vamos lá. Falta o 7º passo, então. Mas eu quero saber primeiro se vocês estão gostando. Escreve aí pra mim. O pessoal tá perguntando das receitas do suco rejuvenescedor. A receita do suco rejuvenescedor, eu vou colocar lá nos meus stories depois. É couve, beterraba, pepino e cenoura. Não faz cara feia não, que isso aqui é vitamina pura. Diabético pode tomar? Pode tomar. É bem pouquinho, tem que balancear com a sua dieta, mas pode tomar, tá bom? Eu tenho paciente que toma. E aí, eu vou colocar lá na meus stories, pra não poder perder tempo colocando as quantidades aqui pra vocês, mas nossa, muito legal esse suco, tá bom? E aí, por último, a tríade, né, gente? Sono, higiene do sono, hidratação, 35 ml vezes o quilo de peso, tá? Tem muita gente que gosta de falar de 2 a 3 litros ao dia. Pra mim também já tá suficiente. Água é importante, Maluma? É importante, gente. É importante. O que eu tenho pra falar pra vocês? Se você não bebe água, seu corpo bebe água de cocô. Ele suga a água do seu cocô. Ele suga a água do seu cocô. Aquela água cheia de fungo que eu falei pra vocês. Célula morta, bactéria, vírus, todos aqueles pedacinhos, resto de comida, aí suga aquela água lá e aquilo ali cai na sua corrente sanguínea, vai lá para o seu sistema nervoso central, vai para as suas células que às vezes não estão legal e estão precisando de nutriente, e aí gera, né, células ruins que podem gerar aí uma reação cancerígena. Então, a água é muito importante, uma água de boa qualidade, então um filtro legal, cuidado, né, com excesso de cloro na água, porque cloro não é amigo da tireoide, né? Flúor, cloro não são amigos da tireoide. A gente precisa de iodo para tireoide. E aí você acaba tendo aí essa briguinha aí que também não é legal. Então, assim, bebam água. Sabe qual é a minha dica? Beba 1 litro de água de manhã e 1 litro de água de tarde, até as 4 horas da tarde. Daí você já bebeu 2 litros. Eu gosto que você beba logo de 200 a 500 ml. Por que 200 a 500? Porque a pessoa vai aumentando aquilo ali, né? Então, por exemplo, eu não bebo nada de água de jejum. Então, você vai beber 100 ml. Depois você passa para 200. Depois você passa. Você tem 4 semanas aí para mudar a sua vida, tá bom?
E aí, você já bebeu 500. Depois, ao longo da manhã, mais 500. E aí, de tarde, você bebe 1 litro. Você já bebeu 2 litros, tá bom. Se você não bebe água, né? Eu bebo meus 3 litros de água por dia tranquilo, tá? Já é uma mudança fantástica que você faz, Rosemary. Rosemary. Já é uma mudança fantástica que você faz, tá bom? Então é a tríade: sono, atividade física e a hidratação, tá, gente? Isso aí também vai ajudar muito, por quê? Porque o sono e a atividade física em especial vão gerar aqueles neurotransmissores, aqueles hormônios do prazer, bem-estar, de você sentir o real prazer, gente, de levantar de uma cama sem sentir dor. Vocês acham que não é possível? É possível. Ó, não sentir dor aqui, não sentir dor nos pés, nas juntas. Sabe? Ah, Malu, mas você tá falando isso porque você tem 40, eu tenho 60, vamos supor. Não, gente, eu tô falando isso porque é possível. Você precisa desinflamar o seu corpo. Talvez ele esteja tão cronicamente inflamado, mas só por isso você vai chutar o pau da barraca, enfiar o pé na jaca e rolar na lama? Tudo de uma vez só? Não, volta que dá tempo, entendeu? Volta que dá tempo. A gente tem aí até os 120, 130 pra ficar bom, tá? Falei, hein? Era isso que eu queria falar pra vocês hoje, mas não sei, vocês gostaram? Falei. Lembrem da meta das 4 semanas, lembrem de uma semana de cada vez. Entrem no grupo VIP, porque eu me comprometo aqui a ajudar vocês essas 4 semanas aí. Vou colocar umas coisas importantes pra vocês ali no grupo, né? É claro que não dá pra me dedicar exclusivamente a isso, a gente tem outros compromissos, até porque foi uma coisa que me veio aqui agora, de ajudar vocês lá no grupo, especificamente pra essa aula de hoje. Mas quando me dá vontade assim, eu faço, porque eu acho que é uma inspiração mesmo, algo que talvez tenha alguém aí me escutando e que precisa, né? Então, faço de bom grado, tá bom? Essa semana a gente não tem a live de quinta, então semana que vem a gente se encontra na quarta-feira de novo, 7h45. Espero vocês. É muito bom ter vocês aqui, porque gera uma inspiração maior, a gente lembra de mais coisas, vem esses insights, essas vontades de ajudar mais, assim, isso é muito bom. Fora que as perguntas também são fundamentais para que eu consiga. Ah, Neide, que bom, fico muito feliz. Muito feliz. Olha só, e na quinta-feira que vem a gente tem a live com a Priscila Peçanha, a doutora Priscila, que é endócrino, que vai falar muito aqui pra nós de fígado gorduroso. Então, eu quero aprender muito com ela e quero que você aprenda também, tá bom? Um beijo pra vocês, um excelente dia, um ótimo trabalho aí pra quem tá saindo, né? Pra quem tá no trânsito, quem tá tomando café comigo, enfim, quem tá ficando em casa, fazendo suas atividades diárias também, tá bom? Lembrem do compromisso de vocês com vocês mesmas. E anota aí pra mim. Agora eu quero saber qual a nota de comprometimento que vocês têm para essas estratégias, principalmente as pessoas que anotaram aqui. Fala em voz alta assim, ó, 10! E se você não falar 10, me fala por que você não falou 10. Por que foi 9? Por que foi 8? O que tá faltando? Acho que tá faltando e coloca o seu 10 aí no papel. Na porta da sua geladeira, no seu espelho do banheiro, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até semana que vem.